Sejam bem-vindos novamente, é um prazer sempre a gente estar participando aqui ao vivo, a gente atualiza as aulas, atualiza conceitos e pega informações que vão se atualizando também para trazer de primeira mão para vocês e compartilhar com vocês. Agora, isso não exime de vocês nos chamarem no WhatsApp, de mandar mensagens, tem uma dúvida, tem um projeto que quer tocar, precisa de um apoio em algum conhecimento, em alguma informação, contem conosco, o bate-papo, o entrosamento vai sair de todos os alunos. Então, é muito importante essa troca de ideias e informações. Essa aula, eu comecei com esse tópico em particular, que eu reputo um dos tópicos mais importantes para nós que somos gestores da área de prevenção de perdas, mas naturalmente para todos os funcionários de uma loja. Nós temos, quando vai contratar uma pessoa para a sua área, para o seu negócio, para o seu time, tinha um fator que para mim era insubstituível e era imprescindível no contexto. E era o primeiro fator que, na verdade, eu analisava num candidato, que é a ética e a integridade. Poderia faltar qualquer outro skill, qualquer outra habilidade, qualquer outra competência, qualquer outro conhecimento técnico poderia faltar. Só tinha um que não poderia faltar no contexto de habilidade e de competência, a integridade e a ética profissional. Porque com a ética e com a integridade, a gente consegue treinar e capacitar todos os outros. Sem a ética e a integridade, você pode ter todos os outros, mas você não vai ter um integrante no seu time que vai realizar as coisas da forma que tem que ser feita, vai fazer as coisas corretamente, certa em todo momento, quando está sendo visto e principalmente quando não está sendo visto. Então, integridade para mim é um fator primordial, como o top de relacionamento interno, como top de relacionamento externo. Aliás, nós da área de prevenção de perdas, de loss prevention, somos os responsáveis pela ética e integridade dentro da empresa. E a gente tem que fazer com que a ética e a integridade se permeie por toda a organização, seja através de treinamentos, de capacitações, por exemplo, o treinamento de código de ética, o treinamento de relações éticas profissionais, ele tem que ser dado pelo menos uma vez ao ano. Todas as pessoas da empresa devem, não vou nem falar deveriam, mas devem executar o treinamento de ética e integridade pelo menos uma vez ao ano. É tudo que é esperado de comportamento e de ações de todas as pessoas dentro da empresa. E como que a gente faz isso? Através do exemplo. Não tem qual o nível de integridade do candidato de ética. Ou você tem ética e integridade, ou você não tem ética e integridade. Mas é 50% que a pessoa tem, ou é 60%. Não existe essa camada cinza dentro desse contexto. Ou você é ético e integridade, ou você não tem ética e integridade. E esse é um fator primordial que as pessoas também têm interesse. Ou eu executo todas as minhas ações, todos os meus processos, controles, números, da forma correta, como tem que ser, ou eu não sou ético. Simples assim. A ética e integridade, primeiro, quando a gente busca no dicionário o que significa ética e integridade, é a qualidade de ser honesto e ético a todo momento, em tudo que você faz. É optar por fazer a coisa correta sempre. Não pode ter, eu me deslizei aqui e aconteceu um fator e que foi não ético. Né? Uma pessoa que pratica qualquer ação que não seja certa, não existe essa margem de tolerância para o conceito de ética e integridade. Tem que ser feito o correto a todo momento, sendo quando você está sendo visto, quando está sendo monitorado, mas, como eu falei, como principalmente quando você não está sendo visto e não está sendo monitorado. A gente traz isso por toda a vida. Né? A ética e integridade ela é perene,
ela vive com a pessoa. Você não fica mais íntegro a partir de um momento de vida ou em uma determinada empresa ou porque você está em uma determinada posição. Isso tem que ser integral dentro da sua vida, dentro do seu negócio, né? E isso é um fator, como eu comentei, que é inegociável. Aqui, uma pessoa com integridade, ela mantém consistência entre o que ela pensa, o que ela faz e o que ela fala. A gente já ouviu expressões, né, dentro das empresas, a pessoa fala isso, mas não faz, né? E integridade e ética tem uma palavra que é essencial, é ser o exemplo. É você ter consistência entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você faz. Uma coisa importante, eu já fiz vários códigos de éticas para empresas, já implantei o código de ética em empresa, e a gente tem que tomar o cuidado sério e objetivo de nunca deixar de conter nenhum princípio ético e de integridade dentro dos assuntos que são abordados dentro do código, para não cair no erro de acontecer uma coisa dentro da sua operação, dentro da sua empresa, no escritório, com uma pessoa, seja por um ativo físico ou por dinheiro, que não vai estar colhido, que não vai estar abordado dentro do Código de Ética. Num outro contexto, agora, sobre qual é o meu papel dentro da empresa, o nosso papel dentro das empresas, quanto você gera de valor para o negócio. Qual é o seu valor que você agrega no negócio? E quando a gente fala aqui em valor, eu estou falando efetivamente de valor de crescimento, estou falando de valor financeiro, estou falando de agregar maior eficiência, maior produtividade. E mais do que a eficiência, a produtividade e o seu melhor profissional na área que eu atuo, é você gerar valor financeiro. Quanto você está devolvendo para a empresa em cima do que você realiza todos os dias, na última linha do balanço, que é o lucro da empresa. E isso é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias para nós. Qual o valor que eu entreguei para o negócio hoje na empresa? O quanto eu fui relevante para o negócio? Porque à medida que qualquer pessoa deixa de ser relevante, não gera valor, qualquer valor para a empresa, a pessoa está correndo um grande risco de sair fora da empresa. Esse é o primeiro fator. Por isso que também do outro lado, quando eu gero valor, quando eu sou relevante para o negócio, quando eu tenho importância no contexto de negócio da empresa, eu vou ter reconhecimento, eu vou ser promovido, eu vou ter aumento salarial. Os dois lados são efetivamente verdadeiros nesse contexto. E aí, a pergunta pode ser, Paulo, como que eu gero valor para o negócio? Eu gero valor através dos programas, dos processos, das ações que eu realizo nas diferentes áreas que são de minha responsabilidade. Vamos falar de prevenção de perdas. Como que eu vou gerar valor? Eu vou gerar valor quando a perda financeira do negócio for menor do que o ano anterior. Vamos supor que a perda da empresa no ano anterior, quando você fez inventário, quando se apurou a perda de alguma forma, fosse 1,20% a perda contabilizada no balanço. Se esse ano de 2026 você entrega 1%, você gerou 20 pontos percentuais a mais de valor para o negócio da empresa. 20 pontos percentuais, você transfere isso, calcula isso de forma financeira, você vai ter não só a redução percentual de perdas, mas a redução financeira que se transformou, em vez de perdas, em lucro para o negócio. Você tirou, por exemplo, R$1 milhão, reduzindo de 1,20% para 1%, esses R$1 milhão foram acrescentados na última linha da empresa, no lucro. Porque se tem uma coisa que a nossa área, que o nosso negócio faz, reduzindo as perdas, é injetar dinheiro no lucro na última linha do negócio. Não passa
para nenhuma outra linha do negócio, não tem imposto, não tem deduções tributárias, não tem nada. Vai direto, é injetado direto na última linha, como no lucro da empresa. Eu tenho que planejar meu dia, planejar as ações que eu vou executar, planejar o que eu vou priorizar dentro das minhas ações, porque todos nós temos uma série de outras coisas que temos a fazer, mas que não são tanto importantes quanto gerar valor, quanto ter ações que realmente geram valor para o negócio. E a priorização deve estar aí. Não tem, eu falava isso nas aulas, a gente não tem que depender de ninguém, eu nunca dependi de ninguém para pagar curso para mim, para pagar algum treinamento, alguma capacitação, alguma formação escolar. Eu sempre investi eu mesmo na minha formação, na minha capacitação, no meu aprimoramento contínuo. A atualização, o aprendizado tem que ser constante e tem que ser um investimento próprio. Conhecimento é uma coisa que você nunca perde. Você pode sair de uma empresa e ir para outra empresa, você vai carregar o conhecimento. Você pode trabalhar em outra área, você vai carregar o conhecimento. O aprendizado ele tem que ser contínuo, tem que ser permanente, porque você carrega constantemente, pela vida inteira, o conhecimento. A gente só é quem a gente é pelo quanto de conhecimento que a gente tem. E aí eu falo de conhecimentos naturalmente técnicos, né, profissionais, conhecimentos da área onde nós atuamos, mas conhecimentos de administração de empresas, conhecimento de financeiros, contábeis, da mesma forma que a gente aprende desde criança a escovar os dentes, né, os hábitos profissionais, de ações, daquilo que a gente tem de comportamento e de ação, eles são regidos pela repetição, de a gente realmente definir que aquilo que a gente está fazendo é algo importante. E eu executo ele numa repetição tão grande que ele se torna um hábito para mim. Criar um hábito é você ter aquela prática como uma das coisas importantes que você tem que fazer todos os dias. Como se chover, se fazer sol, se fazer frio, se fazer calor, você vai executar de qualquer forma. Independente do clima, independente do momento, você sempre vai achar, independente da prioridade que você tenha que realizar, sempre você vai achar um momento, um tempo para executá-lo. O hábito são coisas boas que a gente tem que criar, e eu falo aqui do livro e falo efetivamente da prática, porque nós temos que criar também hábitos que sejam saudáveis para a gente, que fazem diferenças importantes quando a gente está em processo de mudanças ou em processo de alcançar resultados. E os hábitos vão fazer a diferença, vão fazer você diferente, vai ser o diferencial de você para outras pessoas. Hoje nós vamos falar de loss prevention. Loss prevention, a gente usa uns termos em inglês, né? Loss prevention é a tradução de prevenção de perdas em inglês, né? Então, aqui a gente vai abordar todos os conceitos de prevenção que eu quero trazer nessa primeira aula que a gente tem dentro do nosso curso. E queria começar falando como que surgiu, né, a área de prevenção de perdas. Primórdios do comércio. Aqui foi um momento que começaram as primeiras lojas estruturadas, a existência dessas primeiras lojas estruturadas. Foi durante a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX. O varejo, efetivamente, só teve um crescimento, um desenvolvimento ao longo do século XX, 1900 para frente, né? Foi onde realmente a gente começou a ter uma estrutura de varejo. Depois, a gente tem em 1950 já os primeiros avanços tecnológicos, né, em métodos de prevenção de perdas que foram aplicados, e aí, muito assim simples esses métodos de prevenção de perdas, a gente está falando em 1950, imagina, aqui é só um ponto da onde que começou efetivamente. Depois a evolução de prevenção de perdas teve um avanço significativo e uma conscientização já depois do ano de 70,
1980, tem um avanço significativo, porque aí houve uma conscientização muito maior da área, da importância da área, começou-se a aparecer a geração dos valores ao negócio, isso que a gente comentava agora no início da aula. Então, aqui teve uma percepção já maior. No quinto ponto, a gente tem a expansão do varejo. Aqui foi quando realmente aconteceu toda a evolução na aplicação dentro do varejo das lojas de departamentos. Aqui teve início, efetivamente, esse tipo de loja, que aconteceram nas décadas de 1980 e 1990. Agora, no último ponto 6, a gente tem as associações e os fóruns. Em 1997, surgiram os primeiros fóruns de discussão de prevenção de perdas, as primeiras associações e os núcleos relacionados à prevenção de perdas no Brasil. Eu me lembro de ter feito parte não só do Comitê de Prevenção de Perdas, que era onde nós reunirmos com os principais gestores de várias empresas de prevenção de perdas no Brasil, mas também de criar e efetivamente atuar no varejo, no núcleo de etiquetagem de origem, onde a gente ali desenvolvia um programa para que todos os produtos já chegaram alarmados de origem da própria fábrica em nossas lojas, e que continua a ser nos dias atuais. Na área de prevenção de perdas também, eu sempre falo que o nosso negócio é uma pirâmide, né? A nossa área, a gente trabalha com um contexto de pirâmide, sendo que o topo dessa pirâmide, a gente está falando sempre de uma posição estratégica, né? E eu acho que, efetivamente, e sempre, para mim, foi perceptível e aplicado nesse sentido, nós temos que tornar a nossa área, a nossa responsabilidade estratégica para o negócio. Mas, Paulo, o que é eu ter uma posição estratégica dentro do negócio? Ser estratégico dentro do negócio é ser o que a gente estava comentando no início, é você ser perceptível, é aquilo que você faz dentro das suas áreas de responsabilidade interferir diretamente no contexto de existência do negócio. E eu vou dar um exemplo bastante aqui. Pode ser que vocês ainda não tenham essa responsabilidade. Eu falei da parte de ética e integridade, que era parte do contexto de prevenção de perdas. Eu falo outra agora, para ser bastante, deixar de ser um pouco teórico aqui no contexto estratégico, é da reputação e imagem de uma empresa. E nós temos, como loss prevention, como prevenção de perdas, uma importante posição estratégica de assegurar a imagem, proteger a imagem e reputação da empresa. Se você tem um consumo de um produto dentro da sua loja por um cliente, e esse cliente morre porque comprou um produto pronto na sua loja, você tem um dano grave à reputação e à imagem, não só daquela loja, para o negócio inteiro onde você atua. Isso é ter ou ter uma posição estratégica. A segunda parte primordial da área de prevenção de perdas são as auditorias de processos. Auditoria de contagem de inventários, auditoria de notas fiscais, auditoria de contratos dentro das áreas, com o intuito de analisar e identificar possíveis perdas ao negócio ou à operação. Então, o contexto de auditoria está entrelado ou entrelaçado com o processo e com as ações ou assuntos que são relacionados à área de prevenção de perdas, independente da área onde a gente vai fazer essa auditoria, em uma área operacional ou dentro de uma área de negócio da empresa, que não a nossa área de negócio. E, por si só, nós vamos auditar os nossos processos também, controles, para garantir que a gente está fazendo com absoluta ética, com absoluta integridade também de contexto. A terceira, não menos importante, é a análise de dados. Essa é uma das competências ou habilidades que todo profissional deveria ter, que é saber analisar dados. O fator de saber analisar dados, de você ter essa capacidade, é você, inclusive, saber filtrar aqueles dados que são mais importantes, aquilo que realmente faz diferença no contexto de gerar valor para o negócio, de você saber quais dados realmente são importantes de serem gerados e serem analisados.
Depois vem a parte de apoio à gestão, né? Nós somos apoio a todas as áreas de negócio, né? E eu acho importante, e eu falava de a gente criar canais de networking, de conexão com os outros gestores, com os outros diretores, CEO das empresas, a gente tira justamente ou cria essas inter-relações através do apoio que a gente presta a essas áreas. Isso que é reconhecível. Quando você é um agregador de valor para uma determinada área, executando um processo, participando de um projeto, mesmo que seja parcial, você está ajudando aquela gestão a crescer, a se desenvolver. E aí é onde a gente cria o link de conectividade que a gente precisa com aquele gestor. Então, a gente apoiar as áreas de estoque, de abastecimento, de logística, aprimorar, sugerir e recomendar processos de aprimoramento, de melhora de controles, de melhora de processos, isso é fundamental dentro da nossa área também. E aqui, como quinto, a contribuição à experiência, né? Todo mundo sabe, eu trabalhei por quase 10 anos no Walmart, e lá foi uma das empresas, aliás, que eu passei como profissional mais tempo na minha carreira. E Sam Walton, que criou, ou que fundou a empresa, o Walmart, ele falava que quem paga o nosso salário é o cliente, incluindo o seu subordinado é seu cliente, né? Que você também tem que dar contribuição, compartilhar experiência, treinar, capacitar, superar as expectativas, né, do seu cliente como gestor, e aqui a correlação que a gente estava falando com outras áreas também, mas também sem esquecer do cliente externo, porque no final das contas, quem vai gerar receita em qualquer tipo de negócio de empresa vai ser um cliente que compra o seu produto na loja, alguém que vai comprar um serviço que você presta, uma tecnologia que você desenvolveu. Esse é o seu cliente final, esse que vai gerar o valor financeiro à sua empresa, ao seu negócio. E eu falo a gerar negócio, né, para o seu negócio, para a sua empresa, para que vocês tenham a consciência que o seu departamento, do qual você é gestor, independente do qual nível você está hoje dentro desse departamento, você é dono dessa empresa, você é dono desse negócio, você tem que gerar valor, no contexto de que, se não gera de valor, não só você vai sair, a sua empresa vai sair do negócio. Então, tenham em mente essa grandeza, né? Tenham em mente que você é o dono desse negócio, você é o responsável pelo seu negócio, independente do nível, como eu falei que você está. Você fala, Paulo, eu sou coordenador. Você é coordenador, você é um grande coordenador, um grande responsável, porque quem está abaixo de você e quem está acima de você está esperando que a sua empresa entregue resultado, entregue valor para cima e para baixo, em todos os sentidos, de contratação, de desenvolvimento, de treinamento, valor financeiro, melhoria de processos, de controles, de dados. Então, todo esse contexto entra aqui na nossa pirâmide de prevenção de perdas. Aqui eu elenquei, né, algumas ações da área de prevenção de perdas. Então, a gente tem toda a parte de prevenção de perdas por varejo, tem os pilares de pessoas, processos e tecnologia dentro desse contexto, né? A gente, efetivamente, um objetivo principal do nosso negócio vai ser aumentar a lucratividade da empresa, gerar valor através do aumento da lucratividade, aumento da lucratividade, estou falando diretamente aumento do lucro do negócio. Como eu gero lucro para o negócio? A Flávia, se eu conseguir mais um cliente hoje, dentro do meu processo, né, se eu conseguir buscar e conseguir fechar um novo contrato, esse dia foi extremamente produtivo, extremamente priorizado. Eu me dediquei e consegui fechar o negócio. Estou agregando lucro para a empresa, gerei valor. Estava vencendo um contrato, eu fui lá e renovei o contrato. Excelente, né? Você conseguiu renovar porque naquele ano você foi estratégico com esse cliente, realizou, excedeu as expectativas de serviço e você renovou um contrato, agregou lucro à empresa, né? E eu falo em agregar valor porque você manter também resultados bons, consistentes,
é também lucro para o negócio, né? Então, tudo entra como essa parte de objetivo. O escopo de atuação, de prevenção de perdas, de redução de perdas, e eu falei também que essa área ela não é restritiva, né? Muita gente fala, loss prevention, prevenção de perdas, cuida de inventário, né? Faz inventário, é o que perdeu financeiramente, fisicamente, de mercadoria, que foi apurado para o balanço daquele ano. Não, dependendo do escopo de atuação, eu tinha dentro do Walmart 11 áreas que eu era responsáveis. Então, tinha ali embaixo, diretos ligados a mim, 11 gestores que tinham áreas diversas. Era prevenção de perdas, era área de EHS, era área de investigação, era área de ética e integridade, era área de gestão de documentos e materiais da empresa, era área de proteção executiva, era área de aviação. Então, tem uma série de áreas e atribuições que você pode ter, responsabilidades que você pode ter no negócio, mas com todo o contexto, vamos supor que você gera um resíduo que causa a poluição de um canal de água próximo à sua empresa. Esse dano, esse impacto ambiental vai ser uma perda de reputação, uma perda de imagem, vai gerar uma perda financeira para a empresa. Então, tudo isso a gente tem que proteger. Tudo está dentro do guarda-chuva de prevenção, né, de gestão da imagem do negócio e de agregar valor à lucratividade do negócio. A sustentabilidade econômica financeira da empresa, imagem e reputação, como eu estava falando, e a integridade, a ética dentro desse contexto. E aqui eu elenco, né, essas áreas onde a gente pode ter atuação, a prevenção de perdas física e financeira por si só, gerenciamento de riscos, né? Então, riscos aqui a gente pode ter uma série deles, pode ter uma perda de uma loja por incêndio, por exemplo. Então, todos esses riscos têm que estar também classificados. Como que eu priorizo os riscos, né? Vocês sabem que nós ensinamos aqui dentro do nosso curso como que eu priorizo, como que eu faço uma análise de impacto e de probabilidade de ocorrência, e ali, quando eu coloco os riscos dentro desse gráfico de impacto com probabilidade, eu vou classificar esses que vão aparecer como mais altos e potenciais de ocorrerem, e esses vão ser os meus 30% dentro de todos os riscos que a empresa pode ter, que o negócio pode ter. É assim que eu vou mensurar. Quando eu pego uma planilha, né, de inventário, e ali tem 5.000 itens, que tem cada item o seu valor de perda, né, no seu departamento, eu vou fazer uma distinção para saber onde que estão meus 30% ali, que são os mais importantes. Depois a gente tem a área de proteção de ativos do negócio, tem a área de tecnologia e desenvolvimento, tão importante, né, como toda a área de pessoas também, porque sem tecnologia hoje a gente não faz nada. Hoje, a tecnologia que a gente tem numa câmera, com uma câmera eu conseguir pegar 360 graus, é imensurável. Com o fato de eu conseguir ter que a câmera só grave quando entra uma pessoa, quando tem algum movimento dentro daquela área que eu estou observando, imensurável. Com a data analytics, a análise de dados que eu posso gerar dentro de uma câmera, de usar inteligência artificial, usar a inteligência das coisas, para, numa análise de uma gravação de 5 dias, eu pedir isso no sistema e ele me dá exatamente quando aconteceu aquela ocorrência, quando alguém subtraiu aquele produto, aquele exato momento de 5 dias de gravação. É isso que é tecnologia. E toda a parte de desenvolvimento, que é o que a gente falava, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento escolar, de conhecimento do que está em novas tecnologias, em novos processos, em novos controles, é permanente, é contínuo. A gente não para, né? Não para de fazer. A criação de políticas, processos, procedimentos, né? Revisão, né? Tem gente que está com política já faz 10 anos, aquela mesma política. Política tem que ser revisada pelo menos uma vez ao ano.
todas as políticas, para ver se não mudou algum contexto, algum comportamento, alguma tecnologia, algum processo, e a gente tem a necessidade efetiva de mudar, né? Inventários, a parte de gestão de estoques, tão importante quanto a parte de controles, né, de estoque, de não ter rupturas de produtos, não ter faltas de produtos, de você ter produções para não gerar altos volumes de estoque, né, que tenha altos dias de estoque. Então, toda essa gestão é muito importante. Protocolos de segurança em todos os níveis, né, seja de segurança pessoal, seja da empresa, do material, do prédio, da instalação, do departamento em si, análise de dados, segurança física, a parte de EHS. EHS é a sigla em inglês, né, que fala E de environment, de meio ambiente, H de health, de saúde ocupacional, e S de segurança do trabalho. Né? Então, toda essa parte, também entra a parte de segurança alimentar, gerenciamento de crises, né? Se tem uma pessoa que é responsável pelo comitê de crises, essas pessoas que a gente está falando aqui hoje, né? Essas que são os gestores de crise na empresa. Tem todos os comitês, né? Tem uma série de pessoas que fazem parte do comitê, mas quem coordena, quem chama um comitê de crises é esse gestor de prevenção de perdas, né? E todos os planos, na verdade, de contingência, de recuperação de negócio, de recuperação de ativos, tudo isso tem que estar atualizado, treinado, capacitado e informado para a organização. E na parte operacional, que a gente tem que separar, né, o que é ser estratégico e o que é ser operacional, é ter a atuação estratégica, é ter planejamento e execução, empregar as tecnologias corretas, nem sempre, né, o número... se colocar assim, 500 câmeras num lugar, você está sendo eficiente, então é saber também empregar a tecnologia correta, o esforço correto, o número adequado de sistemas de segurança, quando faz essas implementações, analisar e mapear relatórios e dados, monitoramento, dashboards, relatórios gerenciais, implementar novas estratégias, políticas, processos. Eu sempre falei, sempre vou continuar falando que o nosso maior objetivo não é você apagar fogo, mas você fazer a gestão, e fazer gestão é ser preventivo, é trabalhar antes da ocorrência da situação. 99% do nosso tempo tem que ser dedicado à prevenção. 1% é ser reativo, ter um plano, ter ação estabelecida, ter como reagir, como fazer aquela reação planejada, porque é assim que nós somos efetivos, é assim que a gente está estratégico. Eu não tenho que ser bom em resolver, em apagar fogo, eu tenho que ser bom em não acontecer o incêndio, né? E aqui eu não estou falando efetivamente botar fogo no negócio. Eu estou falando apagar incêndio de não ter problema, de você prevenir a ocorrência de um furto, de você prevenir a ocorrência de um resultado errado, de um dado errado, de uma informação errada, de você prevenir uma perda, um incidente que pode causar dano à imagem, à reputação da empresa. 99% do seu tempo, da sua dedicação, tem que estar no fator preventivo, e só 1% no redetivo. Falamos de Pareto, 80-20, 20% das coisas resolvem 80% dos problemas. Identificação e mitigação de riscos, gestão à vista, né? Gestão à vista é quando a gente comunica as informações, né? Quando a gente mostra, é visível. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Dentro, por exemplo, de lojas de varejo, a gente tinha quadros que a gente tinha na área interna, né? Na área interna de funcionários, onde a gente colocava ali os resultados, os planos de ações, quais eram as iniciativas daquele momento, o que deveria ser executado, as auditorias, os resultados, os objetivos estratégicos do ano, então, para que todo mundo tenha à vista. A gestão à vista é quando você tem a visão, as pessoas têm na visão dos olhos a capacidade de enxergar, de entender o que ela tem que fazer para agregar valor, para atingir aquele objetivo, atingir aquela tarefa, cumprir aquela ação.
Isso é efetivamente que você pode fazer isso através de um quadro, como eu falei na parte de funcionários, quando as pessoas não têm acesso ao computador, mas você pode também criar campanhas internas de divulgação, estabelecer reuniões, né, onde você faça apresentação, isso tudo é gestão à vista. Então, também, toda a parte de expertise em cada área operacional que você atua, as auditorias de processos, os inventários periódicos e a gestão efetiva de estoques. Quando a gente fala em perdas, a gente tem que falar que a perda, ela acontece no negócio, onde a gente atua, independente de qual é o tipo de negócio que você tem. Elas são qualquer tipo de gasto que a empresa tenha, qualquer tipo de despesa e qualquer coisa que tenha perda financeira ou física também. Por exemplo, se você efetivamente trabalha num ramo de indústria e você tem a perda de uma máquina, onde a máquina naquela área operativa é essencial para a continuidade e finalização do produto, você está tendo perda ali por aquela máquina não funcionar. Então, você tem que ter processos de controle para aquela máquina, manutenções, para aquela máquina não pare. Aquele processo, né, uma das caixinhas do processo do fluxograma de produção, ela não pare de funcionar porque ela tem impacto em toda a produção. Ela para o que está vindo antes dela e para tudo que está na frente dela também. Tudo isso é perda, tudo isso gera impacto na lucratividade, impacto na margem operacional. E tudo isso a gente tem que trabalhar para prevenir. Elas podem acontecer em diferentes fases do processo, né, diversas formas, na distribuição, no armazenamento, na exposição, ou mesmo durante a venda do produto. E aqui os vários tipos de perdas, né? A gente tem, por exemplo, a parte de comercial, de perdas comerciais, né, quando eu não tenho a venda do produto, quando o produto não está disponível, quando eu tenho uma ruptura, quando eu não reponho o produto, quando a embalagem não é adequada ou tem atraso na entrega, tudo isso é perda comercial. Quando eu falo de falhas administrativas, eu estou falando de erros, por exemplo, de precificação, tem um produto que está mais barato do que está no sistema, e efetivamente eu tenho uma perda de margem, ou perdeu a validade, ou quebrou, ou estragou. Tudo isso é desperdício de material, de recurso, de produto, né? Ou porque eu fiz o dimensionamento correto de pessoas, de fatores pessoais que foram empregados, que teve uma abundância de recurso quando não precisava. Como eu falava das câmeras, empregar 500 câmeras, sendo que eu preciso de 50 câmeras para monitorar ou para acompanhar uma determinada área. A parte de perdas financeiras, né, assaltos, roubos, inadimplência, fraudes, deficiências de meios de pagamento, tudo isso entra no contexto. Nós temos máquinas de pagamento, usam meios de pagamento, né? A gente assegurar que aquela máquina não tem nenhum artifício, não foi trocada, né? Que permita a fraude com clonagem de cartões de clientes ou com qualquer forma de pagamento. Então, assegurar esses processos que são anteriores, efetivamente, até a compra ou efetuar o pagamento respectivo. Depois, perdas nas operações, né, erro de armazenamento, exposição, movimentação inadequada, falha no recebimento de mercadorias, perdas inerentes também ao processo produtivo, quando eu produzo alguma mercadoria, algum material, a gente falou da máquina, né, mas pode ser de um produto, devido às condições operacionais existentes, então tudo isso, as perdas, o que eu quero dar aqui, e que vocês saiam aqui com uma mensagem desses exemplos que a gente falou em todo lugar você vai ter um contexto de perda. Na sua casa, quando vence o iogurte que você tem que jogar fora, ou quando vence o alface, perde a qualidade dele porque você deixou na geladeira e não comeu e tem que jogar fora, isso é uma perda para você. E aí, perda pode ser perda física, pode ser perda financeira, pode ser perda imaterial, material, pode ser num contexto de imagem, de reputação, de acidente, de perda de tempo, inclusive isso é uma perda também, tem um contexto muito abrangente e que você sempre vai achar, independente da área, independente do seu ramo de atuação, independente da empresa que você está, uma forma de qualificar
o que é perda e o que você efetivamente pode desenvolver com processo, com controle, com trabalho na redução ou na melhora dos resultados de perdas da empresa. A gente tem perdas que a gente fala dois tipos primordiais, que é aquelas que a gente consegue identificar e aquelas que a gente não consegue identificar. Então, por exemplo, quando a gente tem um furto dentro de uma loja, um furto dentro de uma loja, que uma pessoa vai lá, esconde dentro da roupa, ou numa sacola, dentro de uma bolsa, e sai com esse produto sem pagar, isso é uma perda não identificada. Se alguém consegue praticar uma fraude, vamos supor o caixa, consegue tirar dinheiro de um caixa, ou fazer um cancelamento de um cupom, e pega o dinheiro do caixa, e não aparece em nenhum controle, em nenhuma mensuração sua, esse processo, você vai ter uma perda que não necessariamente vai ser identificada, porque a gente só consegue identificar através de controles, de auditorias, de processos, né? Um furto, dificilmente, a não ser que tenha uma revisão de imagens, né, um furto muito específico, que você consegue rever imagens e capturar. Tudo que você não consegue efetivamente, que você só apura através de um inventário, né, que teve uma perda, mas não conseguiu como que essa perda aconteceu, ela é classificada como perdas não identificadas. E a gente tem as perdas identificadas, quando eu tenho perda, mas eu estou registrando, né? Por exemplo, venceu um produto, tem que jogar ele no lixo, descartar adequadamente esse produto, né? Aí eu estou dando baixa nesse produto, no meu inventário, e estou falando, olha, vou perder esse item, mas eu sei, no final, quando eu apurar, todos os itens que eu registrei, que eu joguei no lixo, mas eu estou com o item na minha mão, sei o motivo e o valor, qual é o item, e tenho um controle. Eu vou criar um processo para que não ocorra mais o vencimento daquele produto, ou o produto não caia de um rack e quebre, e aí eu tenho a perda também, quando eu tenho que jogar no lixo um produto quebrado, um produto danificado pelo cliente, furou o saco de arroz. Não posso vender um arroz com saco furado, eu vou descartar. Então, aquilo é uma perda também identificada. E várias fraudes, vários erros também que eu consiga efetivamente identificar, e que eu vou ter processos, assim como eu tenho processos, controles, procedimentos para prevenção de perdas não identificadas, eu tenho da mesma forma processos, controles e procedimentos que eu vou implementar para reduzir as perdas identificadas também. As perdas identificadas são tão importantes quanto as perdas não identificadas. Eu quero só reforçar aqui. Tem muita gente que só concentra esforço em perda não identificada e está deixando um monte de água sair pelo ralo, de dinheiro sair pelo ralo, que estão nas perdas identificadas que não estão sendo tratadas adequadamente. Depois tem o cálculo de perdas. Como que a gente faz o cálculo de perdas identificadas e não identificadas? Bem, as identificadas, o cálculo de perda é fácil, porque eu vou identificar. Quando eu jogo fora um produto, eu estou identificando, estou escaneando antes de jogar, eu coleto ali qual é o produto, qual é o valor daquele item, qual é aquele item, e eu vou ter uma perda financeira identificada. Então, aí eu consigo efetivamente, depois, ao final, se eu joguei todos esses itens, independente se é item alimentício ou não alimentício, se é televisão ou se é arroz, eu tenho ali todos os itens que eu perdi, fisicamente, que eu joguei fora, que eu fiz algum descarte, e que efetivamente eu tenho ali as causas, né, e eu vou calcular esse número de tudo que eu joguei, de tudo que eu descartei, sobre também o valor de vendas. Então, eu vou ter um percentual de perdas identificadas e outro percentual de perdas não identificadas. A gente vai sempre com o cálculo que a gente tem, que a gente pratica, né? Você pega o valor que a gente tem da perda, divide pelo valor da venda, que pode ser tanto, algumas empresas calculam pela venda líquida, que é já deduzindo todos os impostos, todas as tributações, né, ou bonificações que você tenha, e tem a perda bruta, quando aí inclui impostos, não tem abatimento de nada, de devoluções, de reembolsos, de nada. Eu sempre preferi fazer pela venda líquida,
que aí fica muito mais claro, né, muito mais transparente esse valor de percentual e valor financeiro. Então, vamos dar um exemplo. Se você teve uma venda líquida num período de um ano de 3 milhões e 800 e teve uma perda contabilizada apurada em inventário de 100 mil, você vai dividir 100 mil por 3.800, vai te dar o percentual de 2,63%. Então, a sua perda não identificada é de 2,63%. E assim, a gente consegue calcular a perda de um item sobre a venda daquele item, a perda de um departamento sobre a venda daquele departamento, a perda de uma loja sobre a venda daquela loja, a perda do negócio inteiro sobre a venda do negócio inteiro. Você vai ter percentuais que você calcula na envergadura ou na complexidade que você quiser, seja de um item até do negócio inteiro da empresa. Aqui a gente tem como tem sido as perdas no Brasil no varejo nos últimos anos, 10 anos que eu peguei. A gente conseguiu no ano de 2025 atingir o maior valor histórico dos últimos 10 anos, 1,65. Então, esse índice teve um salto do menor índice que foi em 2021, que foi 1,21%, saltando todos esses anos aqui, até chegar no último ano 1,65, então, o maior índice histórico, que gerou aqui uma escalada de 24 bilhões entre 2021, que foi a perda financeira, para mais de 42 bilhões de reais como perdas anuais em 2025. Isso é um dado do valor econômico. Então, vocês imaginam, né, a representatividade de 42 bilhões para qualquer tipo de negócio, né? Aqui está se somando todo o varejo, né, como um todo, mas você imagina, né, mesmo que fosse 1 bilhão de dólares no seu negócio particular, é muito dinheiro que está sendo jogado fora, que está sendo perdido, e que nós, como gestores dessa área, temos um potencial enorme de gerar valor na empresa. E a gente vai falar muito sobre isso. Aqui, a gente classifica as perdas totais no Brasil, comparando 2024 por tipo de negócio. Então, vocês veem, por exemplo, na primeira coluna aqui, que teve um incremento de 3,06 para 3,80 na parte de mercado de conveniência. Esses são aqueles mercados menores para atender a necessidade rápida daquela área, daquele bairro. Então, é onde normalmente não tem uma estrutura de prevenção de perdas instalada, até porque o negócio é um negócio mais simples, né? Mas o que não dá para se fazer grandes investimentos, seja de pessoal, seja de tecnologia. Então, imagina um índice de 3,80% do seu negócio. Mercado de vizinhança, que pega um pouco de uma área maior, supermercados, né? Mas você pega, por exemplo, o supermercado, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, a maioria do negócio dele tem uma grande parte que são supermercados, né? Imagina você ter uma perda de 2,52 num negócio dele, é muito representativo, né? Aqui, hipermercados também acima de 2%, e depois aqui a gente já começa a ver abaixo de 2%, mas ainda altos, são lojas de perfumaria, o próprio atacado, né, que é interessante, né, a pessoa, poxa, como que um atacado, e os atacados vocês conhecem, né, são esses que vendem maiores volumes, né, vendem pallets, vendem os packs, né, são vendas em pacotes, em quantidades maiores. E esse é o motivo de ter uma perda menor do que um hipermercado, do que um supermercado. Naturalmente, se você não tem processo também dentro de uma loja de atacado, a probabilidade, né, quando ocorre uma perda de um pallet de uma mercadoria, o seu impacto financeiro é muito maior do que alguém que vai furtar um saco de arroz no supermercado ou de café. Então, daí também que não se pode deixar, porque é atacado, de ter uma estrutura fortalecida, robusta, de prevenção de perdas também nesse formato. Depois vem aqui as drogarias e farmácias, 1,24, magazine menores, né, materiais de construção, 1%, 0,2, eletrodomésticos,
com 0,59, já abaixo de 1%, magazines regionais e a parte de esportes também. Normalmente, né, você pega lojas de esportes, é um processo extremamente controlado, né? Dá o exemplo, né? Você pega uma exposição de um tênis, por exemplo, em uma loja de esporte, vai ter um lá, não vai ter 5 tênis, né? Então, se você quer comprar aquele tênis, você tem que falar com um vendedor que vai te trazer lá do estoque o tênis. Daí a probabilidade de perda ser muito menor também, né? Você vai comprar uma camisa da seleção, como eu fui um pouco antes da Copa, tava todos os cabides onde tinha a camisa, que já era restrito, devia ter umas 5, 6 camisas da seleção oficial só, todos os cabides estavam com cabo de aço. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Então, aí você vê que tem a coisa, assim, não só na limitação da exposição, mas também da agressividade na proteção do produto também, porque você compra uma camisa, quase R$ 800 uma camisa da seleção. A estatística aqui de ocorrências de não identificadas, as causas, né? A gente vê no mundo isso aqui, os furtos externos respondem por 42%, mais de 47%, depois vem os internos com 35,2%, os erros internos, e aí são erros administrativos, operacionais, 16,5%, e fraudes de terceiros, 6,30%. Quando a gente vai para o Brasil, a gente já tem uma diversificação maior, se distribui um pouco menor, erros de inventário, 33%, furtos internos, 31%, furtos internos, 17%, e aqui a gente está falando de funcionários, né? Erros de cadastro, 9,4%, quase 9,5%, representativo, fraudes de terceiros internos aí na faixa de 4,5%. Então, bastante significativo. Se eu pego, né, o meu 80-20 aqui, onde vocês acham que eu iria atuar aqui? Eu vou atuar nos 80%. Então, se eu pego aqui dessa tabela 33% mais 32%, a gente já está falando de 65%, me corrijam. 65%, 75%, 80%. Só a soma dos erros de inventários, furtos internos e furtos externos, já dá o meu 80%, que são 80% dos meus problemas, e é onde eu tenho que... Eu não vou me preocupar tanto, né, com erro de cadastro, fraude interna, fraude externa. O meu foco tem que estar nessas 3 áreas, inventários externos e furtos internos. Isso aqui é estratégia, isso aqui é onde eu vou dispensar o meu foco, onde eu vou dar prioridade, onde eu vou focar, e deixo os outros 3 de fora, que representa 10, 20% da minha perda. Eu tenho que concentrar onde está a perda. Todos os meus processos, esforço tecnológico, esforço de pessoas, reuniões, treinamentos, capacitações, auditorias, vai estar nessas 3 áreas aqui. Investigações, prevenção, vai estar aqui. Esse é um bom exemplo para a gente falar do que é importante. Aqui, quando a gente fala de áreas de ocorrência do varejo alimentar, né, onde que são as perdas identificadas, então, primeiro maior, a gente tem a perda de qualidade, depois por vencimento, 26%, depois outros fatores que não esses elencados aqui, depois entra danificados, erros de armazenamento, produtos, estoque, exposição, a exposição 4%, e refrigeração 4%. Mesma coisa, onde que está a minha prioridade aqui? Eu vou pegar a qualidade, o vencimento e entender o que são esses outros aqui. Eu pego só 3 dos problemas que vão resolver 80% da minha perda. E aí que a gente vai gerar esforço, dedicação, atenção, tempo, pessoas, tecnologia, tudo isso. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, das receitas financeiras do último ano, a gente tem aqui, por exemplo, o Carrefour com quase 124 bilhões de faturamento, depois o Açaí com 85 milhões, depois o Grupo Mateus com 32 bilhões, e assim vai.
Mas o que eu quero dar aqui é aquele exemplo que eu dei lá também para vocês, que é aquele cálculo lá. Vocês imaginam um Carrefour com um faturamento de quase 124 bilhões, a representatividade de 2% de perda? São 2,5 bi. 2,5 bilhões. É muito dinheiro, pessoal. Você imagina o que você poderia fazer com se o CEO da empresa, o presidente da empresa, falasse para você: eu vou te dar 2,5 bilhões esse ano para você investir no seu departamento, contratar pessoas, treinamento, implantar tecnologia na empresa, melhorar processos, controles. O que você falaria para ele? Quantas lojas daria para você abrir com 2,5 bilhões de reais? Isso é perda. Isso é a oportunidade que você tem de gerar valor. Se você reduz isso aqui para o próximo ano, é aqui que a gente gera valor. É identificando esses números e informações, gerando dados que a gente comentou, que eu vou estabelecer quais são minhas prioridades. Aonde que eu posso gerar melhor valor? Eu tenho que fazer ações que eu mantenha os números bons que eu tenho, e aí é importante, quando eu falei desse gráfico aqui, não significa que eu não vou tirar a atenção de refrigeração, exposição, produto, estoque, armazenamento, mas que eu estou priorizando e dando meu maior foco a 3 outros que vão gerar um maior impacto, mantendo o controle que tem aqui. Eu vou manter as ações, mas eu vou procurar saber onde eu gero maior valor, onde eu posso agregar maior valor ao negócio. E o maior valor que você vai poder gerar sempre vai estar nos lugares onde tem as maiores perdas, onde tem os maiores impactos para o negócio. Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido, que eu tenha agregado, acima de tudo, conhecimento, valor para você, para que você possa, a partir de hoje, aplicar o que a gente viu nessa aula e possa exercer esse crescimento, seja de produtividade, de eficiência, mas acima de tudo que você possa gerar um pouco mais de valor a partir de amanhã, aplicando o que você viu hoje. Vejo vocês na próxima aula.